Aleluia, bom dia, glória a Deus. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de reflexão da poderosa palavra. Estamos no projeto Leitura Diária da Bíblia, onde a intenção é ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em 365 dias. Para a honra e glória do Senhor, estamos entrando no dia 68, né? Onde estamos fazendo a leitura alternadamente, Antigo e Novo Testamento. Hoje, irmãos, nós iremos ler Números, 3 capítulos, 24, 25 e 26. Depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 36 ao final. E iniciaremos o capítulo 16 até o versículo 15, certo? Lembrando a todos que a versão da minha Bíblia é a revista e corrigida, e a leitura é feita sem comentários dos textos lidos. Tudo bem? Hoje, 9 de agosto, um sábado, estamos aqui 6h23 da manhã para continuarmos aqui perseverando em aprender a palavra do Senhor. Obrigado a todos que estão orando por este projeto e que possamos terminar, se o Senhor permitir, a leitura dos 66 livros no prazo de um ano. Em breve eu estarei posicionando a webcam, certo? Fazemos a oração para invocar o Espírito Santo pedindo sabedoria e que dê esses minutos sem nenhum tipo de interrupção e que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão torcendo por este projeto. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Pai, mais uma vez de estar aqui diante da tua palavra. É um privilégio, Pai, que tu nos concede, temos essa liberdade de nossos lares podemos invocar o teu santo e poderoso nome, exaltar louvores, meu Senhor, e glorificar o teu santo e poderoso nome. Ó Pai amado, abençoa grandemente esta leitura de hoje. Nos dá sabedoria através do teu Santo Espírito e que possamos aprender sempre da tua palavra, principalmente colocando em prática na nossa vida e na vida do nosso próximo. Ah, Senhor, repreende toda interrupção humana ou espiritual e que possamos, Pai, sempre estar te buscando, porque a tua palavra tem respostas para as nossas tribulações. É alívio para a nossa alma, porque tudo que tu deixou escrito, meu Senhor, tem algum sentido, algum significado, alguma lição para a nossa vida. Desde já eu te agradeço, meu Senhor. Já são 68 dias consecutivos que estamos perseverando. E eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Números. Serão 3 capítulos hoje, o 24, o 25 e o 26. Números 24, versículo 1 fala: Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios. Como árvores de sândalo o Senhor as plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como um leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas
E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviastes, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Quem ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete? E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão, hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E, vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E, alçando ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Vamos agora para Números capítulo 25, tem como subtítulo: os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Versículo 1, capítulo 25 fala: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri,
filho de Salô, maioral da casa paterna, dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Vamos agora para Números, último capítulo de hoje, capítulo 26, tem como subtítulo: Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Capítulo 26, versículo 1 fala: Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Hezron, a família dos Hezronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. E os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemeulitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Ozni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram: de Hezron, a família dos Hezronitas; de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Sacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias de Zebulitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias,
foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Jezer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; e de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E o nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados: 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Iminaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas; e o nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados: 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel: 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sai a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas; a família dos Hebronitas; a família dos Malitas; a família dos Musitas; a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Arão, gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor.
e os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Glória a Deus, 3 capítulos lidos, leitura do Antigo Testamento, leitura concluída. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Ontem nós lemos até o versículo 35, hoje nós iremos ler versículo 36 até o final, e depois começaremos Atos 16 até o versículo 15. Tudo bem? Atos dos Apóstolos, versículo 36, tem como subtítulo Separação entre Paulo e Barnabé. Diz assim o versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Terminamos aqui Atos capítulo 15, agora vamos começar o capítulo 16, lembrando que a leitura do capítulo 16 é somente até o versículo 15. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, no qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso.
Glória a Deus, somente até o versículo 15. Amanhã nós continuaremos, se o Senhor permitir. Vamos orar, agradecendo a Deus a leitura. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Concluímos, Senhor, mais um dia a leitura da Tua poderosa palavra. Muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade. Que possamos, se tivermos mais um tempo livre neste dia de sábado, voltarmos a refletir no texto bíblico. Porque, Senhor, a tua palavra tem que ser lida e relida constantemente, para que possamos entender o que está por trás das Escrituras, através da sabedoria dada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Senhor. Eu abençoe a vida de cada um que esteja engajado neste projeto. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo. Dá um dia de livramento, um dia de paz, um dia de descanso. Quem estiver no trabalho, meu Senhor, livra de todo mal, todo acidente doméstico, ô Senhor, toda maldade humana. Guarda nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes. Vem curar as enfermidades, Senhor, principalmente aquelas mais difíceis, onde a medicina muitas vezes condena. Mas a última palavra vem tua, Pai, porque tu é um Deus de cura e um Deus de milagre. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom é se deliciarmos na palavra do Senhor. Estamos aqui, 78º dia, números 24, 25 e 26. Foi a leitura do Antigo Testamento, 3 capítulos. Depois pulamos para Atos 15, a partir do versículo 36 até o final. E iniciamos Atos 16 até o versículo 15, certo? Hoje, 9 de agosto de 2025. Tenham todos um excelente sábado. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos em mais um dia lendo a poderosa palavra de Deus. Tenham todos um bom dia. Até mais.